Talvez hoje você consiga trabalhar da areia da praia, responder e-mails de pijama na cama e até fazer uma reunião da sala de espera do dentista. O trabalho parece muito mais fluido, mas será que realmente é? Não. Olá, pessoal! Eu sou a Natália Roberto. E eu sou a Isabela Ianelli, e esse aqui é o terceiro episódio de uma temporada em que tentamos responder a pergunta: por que tá mais difícil trabalhar? Essa é uma fala que está em muitos lugares e que a gente pode ouvir em muitas pesquisas por aí também. Acabou de sair o relatório anual da Gallup, agora em junho, e ele traz o seguinte dado: 41% dos entrevistados disseram que não estão satisfeitos com o engajamento ou a cultura de seus ambientes de trabalho. Ou seja, eles mudariam coisas estruturais nos seus trabalhos, como reconhecimento, relação com a liderança, respeito, ter metas mais claras e a autonomia que eles têm frente às suas tarefas. E aí hoje a gente vai trazer um pouco esse assunto, porque o que é o contrário de autonomia, Isabela? Controle. Uhum. Uma palavrinha que está muito presente em muitas organizações. E é tão engraçado porque parece que a gente vive tempos muito mais fluidos e que o controle excessivo é coisa das organizações caretas, conservadoras, tradicionais, que não se atualizaram. Mas quem está no mercado empresarial sabe que não é bem assim, né? Uhum. Então, antes de falar sobre isso, se esse assunto te interessa, a gente tem um recado para você. A gente acabou de disponibilizar um material gratuito no nosso site chamado Tá Mais Difícil Trabalhar. Nesse nosso novo estudo, a gente reuniu alguns pontos do que temos visto por aí. É um texto bem curtinho, facinho de ler, você baixa gratuitamente, pode mandar para os seus amigos. Está lá no nosso site, aoceano.org/pesquisa. E lá a gente conversa um pouco sobre isso que a gente está tentando trazer aqui, né? Será que a gente já abriu mão desse controle, Isabela? Se as empresas não abriram, os funcionários estão querendo que se abra. Porque quando a gente fez a pesquisa Tudo que você gostaria que seu RH soubesse, o ponto mais pedido na empresa dos sonhos foi flexibilidade no horário de trabalho, bem acima de remuneração acima da média, pacote de benefícios. E isso é muito interessante, porque com certeza é um reflexo da pandemia, de pessoas que viram que tem um outro jeito ali de trabalhar. Mas talvez isso não esteja tão refletido nas metas que a liderança tem para o controle de seus funcionários. Talvez as empresas não estejam querendo abrir mão de tanto controle. Acho que existe um desejo genuíno de que a gente possa fazer isso. A gente já entendeu que a autonomia está no cerne da construção de o que a gente poderia chamar de saúde, né, de uma pessoa. A gente ter uma certa autonomia em relação ao nosso trabalho é fundamental para que a gente construa ambientes de trabalho saudáveis. Então eu acho que a gente já entendeu isso, assim, acho que inclusive grandes empresas e grandes lideranças já entenderam isso. O ponto é que eu acho que a gente está vivendo um momento de transição. Acho que toda a nossa discussão aqui traz um pouco isso, né? Acho que a pesquisa, Tudo que você gostaria que seu RH soubesse, mostra muito isso também. A gente vê de todos os lados, porque a gente ouviu na pesquisa desde CEOs e grandes líderes e pessoas que trabalham em RH, e até as pessoas que estão lá, tipo, começando uma vida no trabalho, né? Então, acho que todo mundo está interessado nisso e está interessado na construção de ambientes menos, né, de tornar os ambientes menos difíceis, de tornar essa relação com o trabalho menos difícil. Mas eu acho que esse momento de transição é muito difícil, assim, né? Aí tem uma sacanagem aí, que eu acho que é o que... Por que tá mais difícil trabalhar? Um dos motivos é um pouco essa relação com o controle, que a gente não conseguiu soltar ainda, mas parece que a gente já soltou. É uma relação que fica muito hipócrita, assim, sabe? Então, eu queria contar uma história aqui que acho que exemplifica um pouco isso, assim. Esse final de semana eu fui almoçar com uma grande amiga e ela trabalha numa grande empresa, uma das maiores empresas desse mercado, e antes disso ela trabalhava na maior concorrente dessa empresa. Duas empresas com perfil muito diferentes, apesar de serem empresas do mesmo mercado. Uma empresa, que é a que ela trabalhava antes, que tá no Great Place to Work, é uma empresa que tem um discurso de ser uma das melhores empresas para se trabalhar naquele mercado. Lá dentro tem toda uma valorização pela gentileza, né? Eles têm frases espalhadas, né, para valorizar a gentileza, a construção de um bom relacionamento com todas as pessoas, tanto pares, colegas, líderes, fornecedores.
E aí, quando você entra nessa empresa, você pensa que, poxa, eu tô entrando num lugar moderno, revolucionário e bom, então esse é o lugar que ela trabalhava antes. E aí a gente estava conversando sobre essa mudança que ela fez e sobre essa empresa que ela trabalha agora. E aí, por outro lado, tem essa empresa que é uma empresa extremamente conservadora e não esconde isso, nem no discurso. É uma empresa conservadora e você já sabe disso, as pessoas que trabalham lá já sabem disso. Ela foi me contando absurdos dessa empresa. Chegou uma hora que eu falei, nossa, que absurdo. E ela me cortou e falou assim, Nath, é um absurdo, são coisas absurdas mesmo, mas não é um absurdo velado, não é um absurdo hipócrita. No dia que eu fui contratada lá, eu sabia onde eu estava entrando, eu sabia que eu estava fazendo uma troca, né, eu preciso trabalhar, é um bom salário, é uma troca muitas vezes não muito justa, mas ela não é hipócrita. E aí ela começou a me contar uma série de abusos velados dessa empresa antiga que ela trabalhava. Então, uma empresa que tem no discurso que cuida muito das pessoas, e ela falou, real, aconteceu com uma amiga minha, que saiu de licença maternidade e voltou e foi demitida por vídeo. Todos os diretores têm um pouco essa postura arrojada, mas tem uma coisa do controle nas entrelinhas, assim. E aí isso é muito difícil de lidar. Nossa. E eu acho que, de fato, não é que essa empresa, ela pensou, eu vou vender uma ideia de uma empresa moderna, uma empresa fluida e vou fazer o contrário, né? Eu acho que a gente está passando por uma transição, né? Então, qualquer transformação cultural é uma transformação lenta, né? Então eu acho que esse meio do caminho que a gente está torna as coisas um pouco difíceis, porque além de ter que lidar com o desconforto do controle, a gente tem que lidar com essa coisa de ter que comprar discursos que não são reais. Nossa. Como é que tem saúde mental com isso, entendeu? Porque é isso, você já ficou com raiva só de ouvir essa história. Então isso vai gerando emoções, assim, isso gera desconfortos, isso gera raiva, isso gera ansiedade, isso gera uma coisa que é horrível dentro de um ambiente de trabalho, que é reclamação, fofoca, né? Então, aquilo tudo vai minando o engajamento, que é uma coisa que aparece como sendo tão importante na pesquisa da Gallup. Uhum. É muito mais fácil da gente chegar no discurso mais rápido que chegar na prática. Então, a gente está com discursos de comunicação não violenta, a gente está com discursos nas empresas mais arrojadas que promovem saúde mental. Mas quando isso está muito afastado da prática, isso é ainda pior do que um ambiente que fala, não vamos tratar de saúde mental. Porque tem aquele conceito na psicologia de double bind, né? Então é como se eu segurasse a sua mão, tipo, te prendesse com as mãos e falasse, Natália, você é completamente livre, pode ir. E você não, sabe? Eu te dou, mas não te dou, né? Eu dou, mas não dou, né? Gente, isso é perigoso. E eu acho que a pandemia trouxe mais uma camada para isso, né, Bela? Porque na pandemia a gente foi meio que obrigado a flexibilizar, só que, nossa, a gente escuta, lá no meu curso, a gente traz vários casos de como, né, com a pandemia e essa coisa do trabalho remoto, tem empresas que colocam softwares para vigiar, monitorar se você está, quanto você está digitando, se você está na frente da câmera, se você não está. Dizem que a pandemia fez com que muitos trabalhadores experimentassem, talvez pela primeira vez, mais autonomia e flexibilidade. Eu sei que talvez esse não seja o caso de muitas pessoas que estão ouvindo a gente, porque a gente também já ouviu vários relatos, empresas que colocaram esse software em maio de 2020 para monitorar como que você estava trabalhando. Mas a gente também ouviu muitos relatos de pessoas que pela primeira vez conseguiram fazer minimamente o horário, conseguiram pensar no horário do almoço fora do escritório, que elas podem tem muito mais tempo dentro de casa para almoçar, ou tem um horário mais flexível. E aí o que é interessante é que a pandemia não foi um fracasso para as empresas, né? Tem uma pesquisa que também está nesse documento que a gente lançou hoje, está mais difícil trabalhar, que conta que foi um grande ganho para empregados e empregadores. Eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e descobriram que a produtividade aumentou e que empregados e empregadores, 71% dos empregadores consideraram um sucesso o trabalho na pandemia e 83% dos empregados consideraram super um sucesso. Então,
Muito bom, né, gente? Vamos flexibilizar? Uhum. Mas a gente sabe que não é isso que está acontecendo. Talvez quem está aqui ouvindo a gente fala, não sei não, na minha empresa isso aqui não está fazendo muito bem não, esse pós-pandemia. Porque, de fato, a pesquisadora Christina Maslach e o Michael Leiter, eles contam num livro que as empresas que têm muita necessidade de controle, que têm uma forma de liderança associada a um supercontrole, elas não gostaram da abertura que veio com a pandemia, não gostaram da flexibilidade que surgiu com o formato híbrido, e por isso essa necessidade de controlar, né? Essa necessidade que a gente está vendo agora de voltar ao escritório presencial, muito forte acontecendo, junto com o lobby imobiliário muito gigante também, né, de grandes prédios vazios, vamos voltar todo mundo aqui trabalhar para virar dinheiro. Como que aí existe uma incompatibilidade entre o que as pessoas, funcionários e funcionárias querem e o que ainda esse meio do caminho torna difícil, porque as empresas ainda não querem, confia, mas tem que dar uma olhadinha, né, assim, se tá fazendo certo. Tá bom, eu confio, mas vou só dar uma checadinha, né? E aí, o que tá acontecendo, a gente, outro dia, conversou com uma pessoa que tem contato com muitos headhunters, e ela contou que se é uma vaga que é 100% presencial, ela tem dificuldade de achar pessoas qualificadas para uma vaga que é 100% presencial. E o que é isso? É o gostinho da autonomia, Nath. É a gente sentir um cheirinho de flexibilidade. Deu para trabalhar com mais flexibilidade, né? Então, por quê? E a gente tem visto um movimento das empresas antes era um dia que voltou para o presencial, agora tem muitas empresas que estão 3 dias presencial e 2 dias não, com o movimento de tornar agora 100% presencial. Isso que a pandemia mostrou pra gente, acho que agora tá difícil para as pessoas abrirem mão disso, porque muitas vezes a pessoa tem um rendimento muito melhor até trabalhando com mais liberdade, com mais flexibilidade. A Maslach e o Leiter, eles falam que ser capaz de fazer as suas próprias escolhas está no centro da dignidade humana. Olha que bonito. Lá no meu curso, né, do saúde mental relacionada ao trabalho, as psicólogas vão chamar isso de o quanto o sujeito precisa de ter a sua dignidade atendida ali, sabe? E que isso tem muito a ver com autonomia. E sem autonomia a pessoa perde boa parte da capacidade de entrega. É só você ver quando você tem um trabalho para fazer e tem que ser do jeito da outra pessoa. Ou quando você tem um trabalho para fazer e tem que ser, né? E aquilo pode incluir a sua liberdade. A gente faz muito isso quando a gente faz projetos grandes, né, Nath? A gente acaba chamando os amigos para fazerem palestras com a gente e a gente sempre deixa bem claro que o escopo é aquele, mas a liberdade é o princípio da aula que você vai dar. Às vezes essa parte da aula é a parte que faz mais sentido para você. Então, você vai brilhar muito mais. E na outra que faz sentido para a Natália, você vai passar rápido, porque aquilo... E aí tem um termo super importante que está muito presente na pesquisa da Gallup, mas talvez a gente tenha um entendimento um pouquinho errado do que significa esse termo. É esse termo que chama quiet quitting. O interessante da pesquisa da Gallup é que ela começa a pesquisa, ao invés de assim, já perguntar para as pessoas assim, qual foi o nível de estresse que você sentiu ontem relacionado ao seu trabalho? Assim, você sentiu estresse ontem no trabalho? Você sentiu raiva ontem no trabalho? Antes dela entrar na pergunta de como é que as pessoas estão se sentindo em relação ao trabalho, ela faz uma pergunta base, que é como é que está o seu nível de engajamento em relação ao seu trabalho? Aí ela divide em 3. A pessoa que está engajada, a pessoa que está em quiet quitting e a pessoa que está ativamente desengajada. E o quiet quitting, para nossa surpresa, não é aquela pessoa que já desistiu. Não é aquela pessoa que... É claro que a gente prefere que a pessoa esteja engajada do que em quiet quitting. Mas o quiet quitting é uma expressão usada para se referir àqueles profissionais que eles fazem o mínimo esforço necessário, eles estão desconectados, assim, do seu empregador. Só que, o que a Gallup vai dizer? Que esses profissionais são os mais fáceis de você trazer eles de volta, assim. Se a liderança dele consegue ouvir, entender o que é que está faltando, como é que está essa relação, o que pode ser feito ali, é completamente reversível, porque ele não está
ele não está num nível de desengajamento total, né? Isso é super interessante, né? Isso é muito, porque eu acabo lendo muito do problema do quiet quitting, porque o funcionário em quiet quitting é aquele que está fazendo o mínimo, então ele é um problema para a empresa, né? É um profissional que não está engajado. Mas essa leitura da Gallup é muito maravilhosa. Ela vai falar assim, sim, ele está em quiet quitting, porque ele não está sentindo que faz sentido aquela empresa mais para ele. Então, basta uma liderança engajadora. Isso é muito esperançoso. Basta regar, né? Basta dar uma regadinha ali, falar, né? Oi, tô aqui. Tô segurando a sua mão. O que você precisa, né? Então, a Gallup fala, você tem que pegar o quiet quitting. Não é assim, o profissional em quiet quitting, como é que a gente vai tirar ele da empresa? Não é. Vamos pegar na mão desse daí. Como é que pega na mão dessa pessoa? Precisa de um líder, né? Precisa de uma liderança antenada com esse lance chamado engajamento, que é a grande aposta da Gallup, que é, assim, o mais importante para os tempos atuais das empresas. Exato. E aí, só para concluir, né, como é que eles fazem essa pesquisa? Então, primeiro eles medem o nível de engajamento. E aí, depois eles vão medir como é que está a relação daquela pessoa com o trabalho. E aí, o que eles vão descobrir, que é maravilhoso, que, obviamente, aquela pessoa que está engajada, ela sente menos estresse em relação ao trabalho. Aquela pessoa que está engajada, ela sente menos raiva em relação ao trabalho. Ela procura menos, ela está menos interessada em ouvir outras propostas de emprego. E quando tem uma outra proposta de emprego, a pessoa engajada geralmente precisa de um aumento de mais de 33%, um dado assim, né? Quando a pessoa que não está engajada ativamente ou em quiet quitting, ela precisa de um aumento muito menor para largar a empresa, né? Ela vai sair para qualquer outro lugar. Como é que a gente restabelece essa confiança? E acho que confiança é a principal base para a gente abrir mão do controle. Porque se você tem uma relação de confiança, você não precisa controlar o tempo inteiro, né? Com as nossas relações não é assim? Se você tem uma relação ali que você construiu uma relação de confiança, você não precisa o tempo inteiro de garantias. Tá em pé aquilo ali, né? Como é que a gente começa a construir relações de confiança? Como é que a gente pega na mão dessa pessoa que está em quiet quitting e diz assim, olha, eu tô aqui, você não tá sozinho. Como é que a gente pode reconstruir isso aqui, né? Porque o controle só vai gerar um estado de medo, de ansiedade, de apreensão, de não fazer o certo. Isso não é o que a gente quer, porque a gente quer funcionários ativos, engajados, criativos, inovadores e um desempenho, né, verdadeiramente robusto. O jeito de você tirar alguma coisa boa de alguém é pela fazer ameaça. essa pessoa se sentir ameaçada, né? Não dá certo. É isso. Tem mais lá no nosso documento, gente. aoceano.org/pesquisa. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. There's change coming.